nesse momento agora, vamos estar recebendo o nosso querido jovem, Natan, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Como é bom poder estar mais uma noite aqui com os irmãos, juntos para estarmos adorando o nome do nosso Senhor. Antes de mais nada, eu quero convidar você a levantar suas mãos para cima. E se você está feliz de estar na presença de Deus, dá um glória a Deus bem forte, um aleluia. Nós temos que lembrar que foi neste dia que Ele se entregou naquela cruz, por mim e por você. Então, se hoje nós podemos estar aqui, é motivo de alegria, porque Ele se entregou, cada gota do sangue dEle, naquele dia por nós, amém? Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Nós estamos no nosso propósito, armadura de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. Quem não trouxe, pode acompanhar no telão também. Livro de Efésios, logo depois ali do livro de Gálatas. Amém? Efésios 6, 16 diz o seguinte: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nos colocamos, Pai, na Tua presença neste minuto, Jesus. Vem falar, Pai, aos nossos corações essa noite, Pai. Nós estamos aqui, Pai, de coração aberto para Te receber, Pai. Nos leva, Senhor, a um nível mais além, Pai. Nos leva a um nível mais profundo, Pai. Nós não queremos sair, Pai, daqui da mesma maneira que entramos, Pai. Então nós Te pedimos, Senhor, vem falar conosco, Pai. Vem fazer a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Eu coloco, Pai, a minha vida nas Tuas mãos, Pai. E eu Te peço, Senhor, me use e me capacite conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode tomar seu assento glorificando o nome do Senhor, amém? Amados, nós estamos aprendendo que nós vivemos em meio a uma batalha. E na nossa caminhada como cristão, algumas coisas são essenciais. A primeira delas é crer. Eu já vi muitas pessoas dizerem o seguinte: eu já fui numa igreja não sei quanto tempo, passei meses lá, e minha vida não mudou em nada. Mas a pergunta que fica é que será que se realmente ele está crendo? Será que realmente ele está crendo na palavra? Será que realmente ele está crendo em Deus? Porque a mesma coisa pode acontecer aqui hoje. Se você está aqui nesta noite, não foi em vão, não foi porque que você não tinha nada para fazer, mas foi porque Deus te trouxe aqui nesta noite. Mas se você não abrir o seu coração, não adianta nada, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se você não crê no que está sendo liberado aqui nesta noite, se você não crê na palavra de Deus, você sai daqui da mesma maneira. Então essa é uma das coisas principais na nossa caminhada como cristão, nessa guerra que a gente enfrenta todos os dias. A segunda delas é confiar. A confiança é uma das coisas mais importantes. É algo difícil de se conquistar, mas Deus quer que a gente confie nele. Deus precisa que a gente confie nele. Eu sempre converso com os jovens e eu digo que o nosso relacionamento com Deus tem que ser da mesma maneira com o nosso melhor amigo. A gente confia no nosso melhor amigo, que a gente chega e conta tudo para ele, não importa o que seja, mas a gente chega e conta, fala. E a gente só consegue ter um relacionamento de amizade com alguém se a gente tiver convivência e se a gente conversar. E muitas vezes as pessoas querem ser amigas de Deus, mas como muitas vezes a gente vai ser amigo de Deus se a gente não tira para conversar, se a gente não tira para orar, se a gente não se alimenta da palavra dele? A terceira parte principal da nossa caminhada é depender de Deus. Muitas vezes nós colocamos algo no nosso coração
para depender de pessoas. Muitas vezes a gente depende de coisas. Eu preciso ter o melhor carro para ser feliz, eu preciso ter a melhor casa para ser feliz. E às vezes a gente está esquecendo de depender da coisa mais importante de todas, que é Deus. Se a gente não depender dele, não adianta a gente depender de mais nada. A quarta coisa é ser fiel. Tem muitas pessoas que se dizem, eu sou fiel com Deus. Chega a primeira batalha e a pessoa não está nem aí mais para Deus. Chega a primeira adversidade, a primeira luta, a pessoa simplesmente dá as costas para Deus e vai embora. Isso é ser fiel? Não. Ser fiel é estar lá, não importa se tudo estiver dando errado, não importa se tudo der errado, se nada for conforme a gente quer, e a gente continuar lá, honrando o nome de Deus, louvando o nome dEle. Isso é ser fiel. Ser fiel quando tudo está fácil é tranquilo, mas ser fiel quando as lutas vêm, isso que é o difícil. A penúltima coisa é amar. Se nós não amarmos Deus, não adianta o resto. O amor é a base de tudo. Sem amor não existe relação, sem amor não existe nada. E nós precisamos realmente amar Deus de todo o nosso coração. Muitas vezes a gente pensa que ama, muitas vezes a gente tem isso dentro do nosso coração, mas quando acontece algo na nossa vida que faz a gente balançar, a gente percebe que a gente não amava. Porque quando a gente ama de verdade, por mais que nos machuque, por mais que a gente esteja com o nosso coração doído, a gente não se afasta da presença dEle, a gente não se afasta da palavra dEle. E a última coisa, e mais difícil, talvez seja perdoar. Muitas vezes alguém faz algo para nós e a gente simplesmente não quer mais saber da pessoa. Às vezes a gente fala assim, eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. E é muito bom como Deus coloca as coisas na nossa vida. Eu e o Roliezer não tínhamos se conversado, e ele trouxe exatamente o vídeo que ontem, quando eu abro o meu Instagram, eu dou de cara com aquele vídeo, em que aquele pai tinha tudo para naquele momento estar irado com Deus. Ele tinha tudo para aquele momento estar falando mal de Deus, se perguntando por que isso aconteceu na minha vida, por que foi o meu filho, por que aquele homem tinha que entrar naquela creche. Ele podia estar fazendo esse monte de perguntas, ele podia estar revoltado, irado, mas ele diz, como um bom cristão, eu libero perdão, e eu não libero da boca para fora, eu libero do coração. Imagina se é com um filho de vocês isso. Será que a gente conseguiria liberar perdão? Será que a gente conseguiria olhar? Ele tinha acabado de sair de dentro da creche, provavelmente ele viu a cena, e ele chega na rua e é entrevistado, e ele fala, eu libero perdão, e eu libero perdão de coração. Será que às vezes a gente consegue ter esse perdão também com as pessoas? Muitas vezes alguém faz algo para nós, alguém fala alguma coisa que a gente já não gosta, e a gente simplesmente não perdoa aquela pessoa, e passa o resto da vida guardando ressentimento. Será que é isso que Deus quer de nós? Não. Mas nós só vamos ter tudo isso na nossa vida: crer, confiar, depender, obedecer, ser fiel, amar e perdoar, se nós tivermos fé. Lá em Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproximou de Deus creia que Ele existe e que se torna galardor do que os buscam. Sem fé, não adianta o resto das coisas. A gente teve um grupo de jovens que a gente falou sobre fé, e os jovens que estão aqui são testemunha para falar que foi bênção. Muitas vezes a gente acha que a nossa fé está lá em cima, que a nossa fé é inabalável. Mas a pergunta que eu quero começar te fazendo nessa noite é essa: será que sua fé realmente é inabalável? Onde é que tu tem buscado a tua fé? Onde é que tu tem agarrado a tua fé? E aqui, nesse versículo que a gente leu de Efésios, Paulo nos escreve mais uma peça da armadura de Deus. Nós já vimos aqui com o pastor o cinto da verdade,
a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Mas agora chegou a hora de nós aprendermos a nos defender com o escudo da fé. Nós sabemos que os ataques do inimigo são certeiros. Muitas vezes eles vão vir para nos derrubar. Muitas vezes ele vai tentar nos atacar de todas as formas. E como que um soldado se protege numa batalha? Com um escudo. E é assim que a gente vai batalhar contra os pecados, com o nosso escudo da fé. Nós começamos a ler o versículo 16, e ele diz o seguinte: segurando sempre o escudo da fé. É segurando o escudo da fé, é agarrando ele firme. E eu fui pesquisar um pouco sobre o escudo romano, esse escudo que Paulo fala aqui. E ele é um escudo grande, 75 centímetros de largura por 1,20 de altura. Se botar eu e o Marcos atrás daquele escudo, já quase o inimigo nem enxerga nada. Então, imagina, se nós tivermos o escudo da fé nas nossas vidas, o inimigo vai tentar nos atacar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Os soldados romanos, eles faziam uma formação. Eles se colocavam um ao lado do outro, um ao lado do outro. Eu vou chamar rapidamente o João, o Alisson e o Marcos aqui em cima. Vamos lá, vamos usar um exemplo. Fica um do lado do outro. Aqui, vamos imaginar que essa era a formação que os soldados faziam. Se a gente colocar o Marcos um pouquinho mais para trás, e ele não cair em nome de Jesus, e o João um pouquinho mais para trás, eles vão conseguir cuidar um das costas dos outros. Eles vão conseguir olhar, um às vezes vai estar distraído, e o outro vai conseguir olhar e vai avisar: olha lá, tem inimigo. Imagina, eles colocam um escudo na frente de cada um escudo de 1,20 m por 75 de largura. Já quase não enxerga eles. Amém? Obrigado. E assim é na nossa vida, irmãos. Se a gente estiver aliançado com os nossos irmãos aqui na igreja, se todos nós estivermos o escudo da fé, o pecado vai tentar nos atingir, mas ele não vai conseguir, porque nós vamos estar firmes. Assim como aqueles soldados ganhavam as batalhas, a gente vai enfrentar as batalhas. Mas um soldado sozinho não vai conseguir. Imagina, um soldado sozinho contra 300 inimigos. Quem vocês acham que vai ganhar? Os 300, pela lógica. Mas se nós pegarmos e estivermos todos nós unidos naquele propósito, todos nós com os nossos escudos da fé, a gente vai conseguir prosseguir. Porque o escudo da fé não é aquele escudo que você vai ali na loja e compra, mas é o escudo que a gente conquista através da nossa palavra. É o escudo que a gente conquista através da palavra de Deus, através da obra dele nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a conquistar isso. Mas por que eu preciso do escudo da fé? Porque nós precisamos nos proteger. Nós sabemos que vamos ser atacados. Se você é cristão e não foi atacado, me passa a fórmula porque eu quero. Porque a gente sabe que todos nós passamos por isso. 2 Coríntios 5:7 diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não conseguimos ver esse escudo. O escudo da fé, não é possível ver ele, mas nós sabemos que Deus está colocando ele nas nossas mãos. Nós sabemos que Deus está dizendo assim: ei filho, eu posso te dar o escudo hoje. Ele está dizendo: ó, pega o escudo. Mas muitas vezes a gente quer lutar com as nossas forças, muitas vezes a gente quer lutar com as nossas armas, mas a gente sabe o quanto a gente é fraco. E muitos são os ataques dos inimigos. É as tentações, a angústia, os desejos da carne, os maus pensamentos, os sentimentos ruins, as dúvidas. Tudo isso o inimigo tenta usar para nos derrubar. Ele tenta usar para nos atingir. A decisão é nossa. A gente vai para a batalha sem o escudo da fé e a gente vai ser muito mais fácil atingido, ou a gente pede para Deus, a gente busca, a gente luta pelo nosso escudo. A decisão é nossa. Deus está dizendo para cada um que Ele trouxe aqui nesta noite: eu te entrego o escudo. Eu te entrego o escudo, eu coloco nas tuas mãos, e daqui para frente pode ser muito mais fácil.
mas ele não pode tomar decisão por você. Ele precisa que você queira o escudo da fé. Ele precisa que você queira batalhar com as armas dele. A gente viu vários exemplos. Davi, Saul estava lá preparando a armadura para entregar para ele, a melhor armadura que um guerreiro podia ter. E ele diz: eu não quero isso, eu quero de Deus. E a gente sabe o que aconteceu com Davi. Davi derrota um gigante muito maior do que ele. Ele era apenas um jovem que não tinha experiência nenhuma em batalha. Nas nossas vidas é assim também. Se nós resistirmos e continuarmos lutando com as nossas armas, com as armas do mundo, a gente não vai conseguir. Mas nós precisamos do escudo, e do escudo da fé. Muitas vezes nós vamos ficar abalados. Todos nós passamos por isso. Nós vamos ficar desanimados, as coisas não vão dar certo. Muitas vezes elas não vão sair conforme a gente quer. Isaías 40:31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Muitas vezes as pessoas vão olhar para a tua vida, e às vezes você vai estar passando por lutas que talvez outras pessoas já teriam desistido, e elas vão olhar para ti e vão perguntar assim: mas como é que ele consegue? Como é que ele consegue passar por aquela luta? Talvez agora as pessoas vão olhar para aquele pai do vídeo e vão dizer: como é que ele consegue? Como é que ele consegue dizer aquilo? Mas o escudo que ele está carregando é muito maior do que aquilo tudo. Ele sabe de todas as coisas. E aqui o Senhor diz que os que esperam no Senhor não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim é a nossa vida. Não importa qual for a batalha, se a gente carregar o escudo da fé, por mais pesado que ele seja, a gente não vai se cansar, a gente não vai querer desistir, porque quando nós temos o escudo de Deus nas nossas mãos, nós temos forças para batalhar, nós sabemos que estamos protegidos, e é isso que o Senhor quer de nós. O escudo, ele vai nos proteger, vai proteger o nosso coração dos dardos. A gente sabe que o coração às vezes nos engana, e às vezes as pessoas falam coisas e vai chegar no nosso coração, e aquilo vai nos afastar da presença, aquilo vai nos afastar de Deus. Mas se nós carregarmos o escudo, aquilo não vai chegar no nosso coração. As pessoas vão falar, as pessoas vão poder lançar palavras contra você, mas o escudo da fé vai te proteger. O escudo da fé vai lançar fora tudo aquilo que lançarem contra a vida de vocês. Mas como que a gente alimenta a nossa fé? Nós só vamos conseguir o nosso escudo através da fé. Sem ele, a gente não consegue. Quando a gente chegar a um nível de fé tão profundo, como aquele homem, de não importar o que acontecer na nossa vida, de perder alguém, de passar por uma dor grande, e a gente disser: eu perdoo, eu não desisto de Deus, eu vou seguir no caminho certo, aí a gente vai conseguir o nosso escudo da fé. Mas como que a gente alimenta a nossa fé? O Senhor nos deixa explicado em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como a gente consegue fé? Orando, buscando a Deus, pedindo. Não tem como a gente ter algo na nossa vida que a gente não pedir. Simplesmente Deus não vai chegar sobre a vida do Roliezer e vai colocar fé sobre a vida dele. Ele só vai fazer isso se o Roliezer pedir. E às vezes a gente parece tão bobo pedir fé, mas isso a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Todos os dias de manhã, quando a gente levantar e dizer: Senhor, alimenta a minha fé, Senhor, enche-me com a tua fé, não deixe que eu desanime, não deixe que eu me afaste, não deixe que eu desacredite, porque a gente precisa. A fé é fundamental, sem ela nós somos apenas nada. Sem a fé a gente não consegue nada. Então que a gente possa todos os dias se alimentar a nossa fé. Como a gente faz isso? Orando, buscando a palavra de Deus, falando com Ele.
Nós precisamos falar com Deus. Foi aquilo que eu falei antes. Quando a gente tem uma relação de amizade com alguém, aquela amizade vai acrescentando conforme a gente vai conversando, a gente vai se aproximando, a gente vai contando as coisas. E as pessoas querem ser amigas de Deus sem falar com elas. As pessoas acham que Deus vai adivinhar tudo. Às vezes Deus sabe de todas as coisas, mas às vezes Ele está só querendo que tu chegue e conte para Ele. Às vezes tu já contou para meio mundo tudo, mas para Deus tu não contou, para Deus tu não falou. E Deus está lá, só esperando tu dizer para mudar a tua vida. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos conversar com Deus, como se Deus estivesse aqui e Ele está a todo momento com nós. Eu trabalhando agora no interior, eu passava muito tempo dentro do carro. E eu sempre entrava no carro de manhã e dizia: Senhor, eu sei que está meio apertado aqui, mas tem espaço para o Senhor. Eu quero que o Senhor vá com a gente. E eu começava no carro a conversar com Deus e conversar. E muitas vezes eu podia escutar Deus me respondendo. Eu podia escutar Deus falando comigo. E é assim que Deus quer com todos nós. Deus quer mostrar a voz dEle para todos nós. Mas muitas vezes a gente não fala com Deus. Como é que Ele vai falar com a gente? Às vezes Deus vai até falar e a gente vira as costas para Ele, a gente não escuta. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Precisamos aprender a escutar a voz dEle. Eu tenho certeza que se você falar com Ele, se você conversar com Ele, Ele vai te dar as respostas que você precisa. Ele vai conversar com você. Ele vai tirar muitas vezes aquela dúvida que você tem no seu coração. Pela fé, Abraão não temeu ao entregar Isaac. Imagina, apenas Abraão chega lá e ele iria entregar em sacrifício a vida de Isaac. Imagina fazer isso. Imagina se aquela situação que a gente viu ali já era complicada. Imagina a de Abraão, a simplesmente entregar o próprio filho em sacrifício. Mas Abraão sabia que ele estava cumprindo a vontade de Deus, e ele sabia que ele ia ser honrado por isso. Pela fé, Noé construiu uma arca e salvou toda a sua família, porque creu na palavra de Deus. Às vezes Deus também está querendo salvar a sua família. Às vezes Deus está querendo fazer a mudança na sua vida e da sua família. Só que muitas vezes a gente não crê, muitas vezes a gente não confia, muitas vezes a gente não tem fé que Deus pode fazer isso. Para Deus, nada é impossível, nada. Às vezes nós cremos, nós pensamos que pessoas não têm como ser alcançadas, que aquela pessoa não tem mais jeito, mas por Deus, ela pode ser alcançada, por Deus, ela pode ser transformada. E nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração, a olhar para as pessoas, e não importa qual seja a condição dela, não importa se ela é drogada, não importa o que ela faz, ela pode ser salva, e pode ser salva através da palavra de Deus. Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Pela fé, Gideão, com 300 homens, venceu um exército de 135 mil homens. O pastor sempre fala, nós temos ainda 90% de Canguçu para ganhar. E talvez você olhe para nós e pense, mas nós somos poucos, nós não vamos conseguir alcançar. Por que nós não podemos? Por quê? Se pela fé, Gideão com 300 homens vence um exército de 135 mil, por que a gente não pode alcançar 50 mil pessoas? Por que a gente não pode? A gente pode, mas para isso a gente precisa ter fé. Para isso a gente precisa confiar no que Deus coloca no nosso coração. Hoje é um dia para mim muito especial. Eu não consegui não acordar de manhã e a primeira coisa que passar pela minha cabeça foi tudo que Jesus passou. Foi tudo que Ele sofreu naquela cruz. Às vezes a gente pensa que não foi nada, às vezes a gente pensa que aquilo era para acontecer, mas aquela cruz, ela tinha um nome. Os nossos nomes estavam lá, um por um, e o Senhor entrega a vida dele no nosso lugar. E eu fico pensando, porque Ele entrega a vida dele,
E ele sabia que hoje a maioria das pessoas não iam querer saber dele. A maioria das pessoas não iam ligar para ele. A maioria das pessoas não iam querer saber de tudo que ele fez. E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente esquece de todo o sacrifício que Jesus fez, de tudo que ele passou, de todas as dificuldades. Às vezes a gente olha para a nossa vida e acha, a minha vida é sofrida, é dificultosa, nada dá certo. Mas Jesus passou por tudo isso também. Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, Jesus passou fome, passou sede, mas ele venceu, porque ele carregava o escudo da fé, porque ele carregava Deus. Então, que a gente possa hoje, nesta noite, se recordar disso, que a gente possa, como Jesus, levar o escudo da fé, que a gente possa se proteger, não só a nós mesmos, mas uns aos outros. Nós precisamos cada vez mais nos unir como corpo de Cristo. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer uma igreja dispersa, uma igreja longe. Deus quer uma igreja como um batalhão, unidos, um protegendo o outro, um cuidando das costas dos outros. Se um cai, eles não iam lá e simplesmente abandonavam. Eles iam lá, cuidavam, levavam. Não importa se eles tivessem que dar a própria vida para ajudar um colega, eles iam lá e faziam. Assim tem que ser a nossa vida aqui, irmãos. Um cuidando do outro, um protegendo o outro. Se um cai, vai lá, levanta. Mas nós não podemos desistir um dos outros. Nós não podemos desistir de levar a palavra de Deus. Nós não podemos desistir de alcançar outras vidas. Amados, tem muitas pessoas precisando. Tem muitas pessoas que estão hoje passando por momentos difíceis. Tem pessoas hoje aí com depressão, com ansiedade, pessoas que estão tentando tirar a própria vida, e a gente tem aqui a salvação para eles, e muitas vezes a gente guarda só para nós. Por isso que eu digo para você nesta noite, pegue o seu escudo e vai para a luta, não fica parado. Estenda as suas mãos para frente, em posição de receber. Deus está colocando um escudo agora nas mãos de cada um. Deus está dizendo assim: ei filho, eu te entrego o meu escudo, eu coloco nas tuas mãos, eu quero te ajudar a vencer cada batalha, eu quero te ajudar a vencer cada dificuldade que tu passar, mas você precisa crer em mim, você precisa se entregar, você precisa confiar, você precisa me amar de todo o teu coração, você precisa aprender a depender de mim. Para de depender das coisas do mundo, para de depender das coisas da tua força, mas começa a depender da minha armadura, da armadura que pode te ajudar a vencer todas as dificuldades deste mundo. Tome o escudo da fé e vai para a guerra. Lute pela sua vida, lute pela sua família, pelo seu ministério, pelos seus sonhos, pelo seu futuro. Não deixe que o inimigo use coisas para te derrubar, para te afastar da palavra. Ele é astuto, muitas vezes ele vai conseguir, mas você precisa lutar contra ele, e você tem forças para lutar, porque você não vai usar suas forças, mas você vai usar as forças de Deus. É nesse momento que tudo vai parecer que vai dar errado, mas o Senhor vai estar lá lutando contigo, Ele vai estar lá cuidando da tua retaguarda, Ele vai estar lá cuidando cada passo no meio da guerra. Mas para isso você precisa tomar conta do seu escudo. Deus te chamou para ser vencedor. Deus não te chamou para você se perder. Deus não te chamou para você ficar embaixo dos pés do inimigo. Mas Deus te chamou para você lutar, porque você tem força, porque é Ele que vai te dar a força. Não importa qual é o tamanho da luta, não importa qual a dificuldade, Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te dar forças. Então eu te convido nesta noite a pegar o seu escudo, a você se revestir da armadura de Deus, e a partir de hoje, o inimigo vai tentar te atacar, mas você vai resistir, você vai lutar contra, porque agora você tem armas para lutar, agora você sabe como lutar contra o inimigo. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento.
amados, que a gente possa entender isso todos os dias, que a gente coloque isso todos os dias de manhã quando a gente levantar. Senhor, eu me revisto da tua armadura. Senhor, eu quero sair daqui armado com o teu poder. Eu quero sair daqui armado com a tua glória, com o teu escudo, todos os dias. O Senhor não quer te ver mais para baixo. O Senhor não quer te ver em meio à tristeza. O Senhor não quer te ver em meio aos problemas. Por isso o Senhor coloca tudo isso nas tuas mãos. Por isso Deus coloca tudo isso na sua vida, para que você possa lutar. Deus não te fez um perdedor. Deus não te fez um derrotado, mas pelo contrário, Ele te fez um vencedor. E você precisa começar a vencer através da palavra dEle. Você precisa começar a vencer através de tudo que Ele nos deixou. Oh Pai amado, santo é o teu nome, Pai. Oh Jesus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, Pai. Oh Jesus, vem, Pai, nos revestir, Senhor, com a tua armadura, Pai. Vem nos revestir, Senhor, com as tuas armas, Senhor. Nós não queremos, Pai, mais lutar com as nossas forças, Pai. Nós não queremos mais lutar com as nossas armas, Senhor. Mas nós queremos lutar, Pai, com a tua armadura, Pai. Nós queremos lutar com o teu escudo da fé, Senhor. Por isso nós abrimos, Pai, o nosso coração nesta noite, Pai. Vem nos revestir, Senhor, com a tua glória, Pai. Vem nos revestir, Pai, com o teu poder, Jesus. Nos entrega, Pai, as tuas armas, Senhor. Nós queremos receber, Senhor, cada uma delas, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que é através dela que vamos ser vencedores, Pai, que é através dela que nós vamos ter força, Senhor, para avançar contra todas as armadilhas do inimigo, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, vem falar o nosso coração, Senhor. Dá certeza para aquele que ainda está em dúvida, Senhor. Oh Jesus, vem tocar, Pai, vem tocar, Senhor, sobre cada vida que aqui está, Senhor. Derrama, Pai, a tua unção, Pai. Derrama o teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nós sabemos que o Senhor trouxe cada um aqui nesta noite com um propósito, Pai. Então eu te peço, Senhor, vem tocar na vida de cada um. Não deixe, Pai, que eles saiam conforme eles entraram, Pai. Se alguém aqui precisa, Pai, de uma vitória, Pai, que o Senhor venha começar a agir nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, e nós te pedimos, Pai, nos ajuda a sermos vencedores, Pai. Nós sabemos que tudo nós podemos através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem, Pai, nas nossas vidas, Pai, e faz a tua obra cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Pode vir à frente neste momento.